Bom dia, gente. Graça e paz. Fala para a pessoa do seu lado uma coisa boa que aconteceu com você essa semana. Fala uma coisa boa que aconteceu essa semana com você. Só uma só, tá? Não precisa falar várias, não. Fala uma só. Isso que aconteceu de bom aí, compartilhou sim ou não? Demorou para lembrar, sim ou não? Às vezes a gente tem uma dificuldade de lembrar de algumas coisas boas, gente. Às vezes a gente tem umas dificuldades. Hoje eu quero falar com vocês sobre, continuando a nossa série de mensagens, sobre a nossa nova mente, a nossa nova vida. Porque quando Jesus Cristo morreu na cruz por nós, a Bíblia fala que Ele também nos deu uma nova maneira de pensar, não é verdade? E nós devemos deixar que Deus nos transforme. Esse deixar é uma decisão. Nós decidimos deixar que Deus transforme a nossa mente. Não é só a salvação que Ele opera, mas Ele também opera a transformação da nossa mente. E o que eu quero falar com você hoje é sobre esse assunto, olhos que alimentam o coração. Queria mostrar essa imagem aqui para vocês, já para apagar um pouquinho as luzes aí da frente. Se você visse essa imagem aqui, que sentimento que vem no seu coração? Uma bagunça, né? É verdade. O que mais vem? Tá vazio, né? Não parece uma prisão um pouco? Parece ou não parece? Aquelas cadeias ali. Alguém sentiria medo se visse isso aí, talvez? Talvez. E essa imagem aqui? O que promove em você? Fala para a pessoa do seu lado aí que eu não vou conseguir ouvir todo mundo. Uma insegurança ali. O que tem no fundo do túnel? Você entraria aí tranquilo? Uma sexta-feira à noite. Vou entrar nesse túnel. E nessa aqui, o que te remete essa imagem aqui? Olha, deu até um... O que remete a isso aqui? Uma casa iluminada, as outras não. Esqueceu a luz ligada de fora, né? O que remete a essa imagem para você? Essa é um pouco mais, né? Não é tão literal, não é verdade? É uma chave, uma porta aberta, uma janela. Eu vejo isso aí, eu penso em alguma coisa, eu penso num segredo. Sabe assim, como se fosse abrir e viesse uma coisa diferente. E nessa imagem aqui? Escolha essa porta. Que mais? Muitas opções, só tem uma certa. Todos nós temos algumas conclusões com essas imagens. Temos ou não temos, gente? E por que é importante? Por que eu mostrei essas imagens para você? Porque o que nós vemos afeta as nossas emoções. Você pode ver uma imagem, quem trabalha, sei lá, talvez, nas estradas, vai olhar um túnel daquele e vai falar, é um túnel, normal, mais um dia de trabalho. Pessoas que trabalham com construção, e você pode olhar e falar, não, mas isso aqui é uma casa inacabada, dá para restaurar. Mas tem gente que pode olhar e falar, essa imagem me dá medo. Como é que funciona o processo de imagem no nosso cérebro? Você tem a entrada visual, certo? A luz entra através de uma imagem e ativa então os nossos neurônios. É isso que está acontecendo instantaneamente aqui. O cérebro então interpreta e dá sentido para aquilo. E então manda para o nosso sistema límbico e gera uma reação emocional. A gente gera sentimentos, hormônios são liberados na nossa corrente sanguínea. E o resultado é que isso influencia e molda os nossos comportamentos e decisões. Tem vezes que a mesma imagem vai trazer uma insegurança para uma pessoa,
Mas a outra imagem, a mesma imagem para outra pessoa pode significar nada. Tem imagens que algumas pessoas assistem traz paz e para outras traz insegurança. Tem gente que pode olhar para um mar bem bonito e falar, nossa, que paz. E tem pessoas que se passaram, sei lá, por um acidente no mar, ou viram o filme do tubarão, né, que tem um medo ali de um animal que pode morder você, olha para o mar e sente uma insegurança, medo. Por quê? Porque a partir do momento que a imagem entrou pelos nossos olhos, ela provocou uma reação no nosso cérebro. E isso vai envolver diretamente os nossos sentimentos. Isso vai gerar uma resposta emocional. Isso vai gerar uma atitude, pode gerar até um comportamento. Quando a gente mostrou a imagem mais bonitinha, todo mundo deu até um... Porque a gente consegue enxergar beleza nas coisas, mas a gente também consegue ver perigos nas coisas. O assunto dos olhos são muito importante. Jesus, ele falou algo muito interessante lá em Mateus 6:22. Ele diz assim, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Jesus está falando que nós somos criados para ter dentro de nós essa luz, essa lâmpada que ilumina. Mas se no lugar dessa lâmpada tem escuridão, ela não é uma escuridãozinha, ela é uma grande escuridão. Porque isso fala da amplitude que tem e do tamanho que tem o meu e o seu coração. Nós ouvimos na semana passada o Rafa falando bastante, não só sobre adoração, mas sobre aquilo que nós desejamos, é como isso molda o nosso coração. 2 semanas atrás nós ouvimos sobre como o nosso coração, até biologicamente falando, está totalmente conectado com a nossa mente, que a gente sente primeiro no coração e a gente processa na nossa cabeça. Isso é tão sério, porque Jesus, quando a promessa de Deus a todos aqueles que creem em Jesus, é que Ele nos daria um novo coração. Não somente uma nova mente, mas antes de uma nova mente, nos daria um novo coração. Olha o que o Salmo 101 diz, não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Na versão da Almeida, ela diz, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Você percebe, a Bíblia vai falar muito sobre olhos. Porque aquilo que entra pelos olhos afeta o nosso coração. Não tem como. Sabe, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo nos salvou na cruz, nos santificou, nos justificou, e essa é uma obra somente dele, amém? A salvação é pela graça e pelo seu amor. Agora, a santificação é a nossa responsabilidade. Ser alguém disciplinado e tomar cuidado com aquilo que nós enxergamos e deixamos entrar tanto pelos nossos ouvidos, quanto pelos nossos olhos, é nossa responsabilidade. Não é uma obra de Deus. Então a gente pode hiperespiritualizar e colocar na conta de Deus. Ah, Deus, por que o Senhor permitiu aparecer essa imagem sensual no meu celular? Ele falou, eu te dei sabedoria e inteligência, você pode desligar essa porcaria. Estou dando somente um exemplo. Mas eu quero te mostrar, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, que existe hoje uma batalha pela nossa atenção. Tiago 4, versículo 1 diz, de onde vêm as discussões e brigas que vocês têm no seu meio? Procedem dos prazeres, acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Jesus também fala que aquilo que suja o homem, ou infecta o homem, não vem de fora, mas vem de dentro do seu próprio coração. Então a realidade do que está dentro de nós entra, em sua maioria, pelo que permitimos entrar no nosso coração através dos nossos olhos. Aquilo que está dentro de você hoje, meu irmão, minha irmã, talvez um sentimento incômodo, talvez uma insegurança, uma ansiedade, uma falta de paz, uma grande parcela desse sentimento está sendo alimentado pelaquilo que eu e você estamos olhando.
senão pelo que estamos olhando, pela maneira a qual estamos enxergando. Naquela história do copo meio cheio e meio vazio. Tem as pessoas hiper pessimistas e as pessoas hiper otimistas. Com quem você fica, Gustavo? Com os equilibrados. O hiperotimismo pode te enganar, e o pessimismo pode fazer roubar a sua fé. O equilíbrio é você saber, não, isso aqui é um risco, não, isso aqui é uma oportunidade, mas quem nos conduz é isso, é o Espírito Santo. Porém, se os nossos olhos estão confundidos ou enganados, a ponto de nós não conseguirmos enxergar o que é de Deus e o que não é, nós começamos a desejar coisas equivocadas. Meu irmão, eu gosto muito, eu fiz faculdade de cinema, gosto muito de filme, e é muito engraçado que toda vez que você vai assistir filmes atrelados a algum feitiço, ou alguma coisa assim mais, uma ficção assim, né, mais diferente, sempre a maior parte dos feitiços e dos enganos acontece nos olhos dos personagens. Sabia disso? Até a ficção, os roteiros, as histórias sabem que se você mexe com os olhos, você mexe com o desejo. Se você mexe com os olhos, você mexe com a percepção das coisas. Então, tudo aquilo que nós assistimos, vemos, nós vamos acabar cedo ou tarde desejando. Olha o que o 1 João 2 diz. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos, e o orgulho de nossas realizações e bens. Porém, isso não provém do Pai, mas do mundo. Lá nessa época, a qual os discípulos escreveram as Escrituras, você tem a cultura grega, que é muito, muito forte, muito presente naquele momento, vindo de Alexandre o Grande, que, né, dominou por todo aquele momento, depois do Império Romano. E qual que é a grande cultura grega? Os gregos, eles tinham essa tendência, essa inclinação a adorar imagens. Então eles têm aquele ideal. Você já viu a Vênus de Milo? Você já viu, não é verdade, aquela estátua de Davi? Você tem aquele corpo todo escultural, desenhado, cravado no mármore. Tem uma referência, tem um modelo. E os olhos, vendo aquilo constantemente, consumiam aquilo, gerando então um desejo. Às vezes a gente luta com certas coisas. Fala, por que eu não consigo abandonar isso? Por que eu não consigo mudar isso? Por que eu sempre fico ansioso nessa situação? É porque a gente não muda o objeto dos nossos olhos. Fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente é tolice. Eu faço as mesmas coisas, não mudo o que os meus olhos contemplam e quero resultados diferentes. Não dá resultado. A questão é que aquilo que nós olhamos é algo muito pessoal, não é verdade? Ainda mais depois dessa invenção aqui. É ou não é? Ficou ainda mais pessoal. Que agora não é só um filme que você assiste com o seu cônjuge ou com os seus filhos na sala, mas aqui você pode ter acesso a 1 milhão de coisas, de uma maneira muito rápida e privada, e que estão infectando o seu coração. Por isso, pais, isso aqui não é coisa de criança. Celular não é coisa de criança. Está abrindo uma porta indevida para um momento errado. Porque vai acabar desejando algo que não tem capacidade de processar. Agora entenda, meu irmão, minha irmã, o desejo, ele foi criado por Deus. O desejo não é pecado. Repete comigo, o desejo não é pecado. Você pode ter o desejo de estar com Deus, o desejo de estar com o seu cônjuge, o desejo de crescer, de comer, de viver, de aprender. Desejo não é pecado. O problema é que quando o diabo corrompeu e sugeriu aquilo a Eva, nós vamos ler o texto, ele está dizendo, o seu desejo por estas coisas que o seu olho quer, é mais importante do que Deus. Aí nesse momento caiu. Esse é o nosso risco.
Não é de viver desejando, mas nós desejamos mais coisas do que a Deus. E aí a nossa ordem de prioridade bagunça. E aí onde nós dedicamos o nosso tempo, bagunça. Onde nós colocamos o nosso esforço, bagunça. Então Satanás, ele sabe que quando consegue influenciar nossos desejos, ele consegue mudar o nosso foco e, portanto, onde nós gastamos a nossa energia. Meu irmão, minha irmã, a estratégia do diabo é simples. Estimular os seus olhos para que vejam e foquem somente no que falta para eles. E então conseguirá a atenção deles. Afaste-os da gratidão, foque no que não tem, gere ansiedade, comparação, e você fará com que eles se esqueçam de Deus. É a mesma estratégia durante toda a Bíblia e é a mesma estratégia dos nossos dias. Olha o Gênesis 3. A mulher viu que a árvore era linda. O que ela fez primeiro? Ela viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso. Mas ela já não tinha uma instrução de Deus antes? Tinha ou não tinha? Não comam daquela árvore. Mas o que acontece com ela? Ela desejou a sabedoria que o fruto lhe daria. Ela tinha acesso ao Deus Criador. Mas ela desejou algo fora de Deus. Assim, então, tomou do seu fruto e comeu, e depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. E naquele momento, o que aconteceu com os olhos deles? Se abriram, e eles perceberam que estavam nus. O olho desejou algo fora de Deus, e a primeira atitude que a Bíblia fala, que eles caem em si, não é um sentimento, é vergonha. A Bíblia vai falar que eles não se sentiram mal, que deu uma dor de estômago. A Bíblia fala que os seus olhos se abriram e perceberam que estavam nus. Mas eles não estavam nus antes? Estavam. Qual que é a diferença? Que eles adquiriram um conhecimento ao qual Deus não tinha preparado para eles naquela estação da vida deles, que fez com que eles se afastassem de Deus. O meu e o seu desejo pode nos afastar de Deus. O que consumimos pode nos afastar de Deus. Por isso que não é simples, meu irmão, minha irmã, nos dias que nós vivemos uma vida onde nós, como cantamos aqui, o que eu mais quero, o que eu desejo, tua presença e nada mais. É uma oração que tem que ser, sim, tem que estar nos nossos lábios. Mas ela não pode ser uma oração que não vem acompanhada de uma ação. Porque senão ela fica só na intenção. E tem muita gente bem intencionada que não age de maneira nenhuma. A boa intenção não nos leva para o céu, amém? A boa intenção não faz nós sermos cheios do Espírito Santo. A boa intenção não faça com que a gente não ande em tentação. A boa intenção é somente uma boa ideia, baseado por algumas coisas que a gente acha legal. Agora, a convicção faz a gente andar. A convicção de que esse fruto era pecaminoso, a convicção de que essa rede social é um problema, a convicção dessa maneira que eu assisto, desse grupo do WhatsApp, é a convicção de que essas coisas não são de Deus para a minha vida, vai me gerar uma ação. E isso vai mudar a sua e a minha vida, meu irmão, minha irmã, amém? Vai mudar. Afeta amizades? Afeta. E especificamente hoje eu quero focar nisso. Nós estamos tão apaixonados às vezes por agradar as pessoas e estar num local cômodo para nós, que nós comprometemos aquilo que Deus nos entregou.
E aqui o desejo não é o desejo só pelo último iPhone, pelo último carro, pela casa mais maravilhosa. Não estou dizendo só de posses, tá bom, meu irmão, minha irmã? Mas eu estou falando às vezes também de nós vivermos ou para agradar os outros ou para agradar a nós mesmos. E nisso nós sofremos. Não cuidar dos nossos olhos traz consequências sérias. Temos várias histórias bíblicas, mas eu vou citar duas aqui. O primeiro é Acã. O povo de Israel vence diante da direção de Deus, e a instrução é clara: vocês não devem tomar nada do que vocês conquistaram deste povo. Vocês devem destruí-lo, eu vou dar a vitória a vocês, mas vocês não coloquem a mão no seu ouro, na sua prata, nas suas posses. Não coloquem. Deus não precisa de justificativa, amém, gente? Se Deus está precisando convencer a gente a fazer alguma coisa, é porque a gente não está obedecendo a Deus, a gente não conhece quem Deus é. Ele não precisa ficar convencendo a gente. Meu irmão, minha irmã, olha aqui para mim. Se Deus precisa convencer a gente, o nosso coração está a ponto de ser endurecido. E então, um cara chamado Acã, ele vai e rouba algumas coisas do que Deus falou para não roubar. E então, o povo vai novamente conquistar um próximo território, eles entram em guerra novamente, com um povo menor do que eles acabaram de derrotar, e eles são destruídos. Eles perdem uma batalha menor. Imagina isso, eles conquistam 100 mil, matam 100 mil soldados, aí quando eles vão lutar contra 20, eles perdem. E aí Josué olha para a situação e fala: Senhor, o que aconteceu? Porque não é possível que isso aconteça, o Senhor está conosco. E o Senhor falou: há em meio de vocês pecado. Alguém desobedeceu a minha ordem clara. E aí então, tem todo um processo lá do texto bíblico, nós não vamos ler por completo, e chega até em Acã, e aí Josué pergunta então para Acã: Acã, o que aconteceu? E aí Acã diz isso. Acã respondeu: de fato eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, foi isso que eu fiz. Entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo, e eu os desejei tanto que os tomei para mim. Eu desejei tanto que tomei para mim. Qual foi a consequência? Ele, a sua família e os seus bens foram queimados. Gustavo, Deus faz isso hoje? A Bíblia mostra para mim que não, mas nós temos ali também Ananias e Safira no Novo Testamento. E eu não quero testar Deus, certo, gente? Porque quem quer ficar sabendo, quem quer descobrir qual que é o limite da ira de Deus, e o limite do que eu posso fazer sem ofender a Deus, perde a chance de estar próximo de Jesus. Quem vive no limite do pecado, não aprendeu a amar a Jesus. Porque quem conhece e ama Jesus, quer ficar longe do limite. Faz sentido isso, gente? 2 Samuel 11, nós temos outra história. Davi, nosso queridão amigo Davi, se levantou da sua cama depois do seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Ele devia estar lá na guerra. Ele devia estar lá com o seu povo lutando, mas ele estava no palácio, de boa, descansando. E enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. E aí então nós temos toda a consequência do pecado com Batseba, que ele vai e manda matar, ele dorme com ela, engravida ela, e aí depois para cobrir ele vai e manda matar o seu marido. Coisa tranquila, né, gente? Coisa simples. Fruto do desejo dos olhos. Fala para a pessoa do seu lado: o seu olho é poderoso. Aquilo que nós decidimos colocar os nossos olhos, vai consumir a nossa energia, vai consumir o nosso esforço, vai consumir a nossa atenção. Entende, meu irmão? Entende uma coisa, meu irmão, minha irmã? Nem só porque é bom, quer dizer que é de Deus. Às vezes nós gostamos muito daquilo que é bom, e parece que é tão bom, e Deus está falando: mas eu tenho algo melhor, só que está na próxima estação.
E aí eu faço o quê? Mas parece ser bom. Eu estou fazendo tudo certo. Deve ser uma bênção de Deus. E aí nós nos enganamos. Salomão, um livro de Eclesiastes, que é um livro... Salomão está meio mal-humorado quando ele escreveu. Ele fala assim: não importa o quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. Por quê? Porque nos falta Cristo. Quando Paulo vai dizer que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, ele está falando que ele encontrou Cristo. Paulo escreve isso quando ele está na prisão. O Edinho foi lá, visitou, me mandou uma foto lá, de onde ficou ali a prisão de Paulo. Eu falei, como é que o cara consegue escrever que ele está feliz naquele buraco? Não entrava sol. Como é que ele poderia dizer, eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer circunstância? Porque ele encontrou Cristo, e Cristo habita no coração. Você está entendendo, meu irmão, por que o coração é tão importante? Eu quero uma mente nova, eu quero pensar diferente, mas eu não consigo, é porque falta o desejo do coração, e o desejo do coração é motivado por uma experiência com Cristo Jesus, e não pelas informações que eu tenho sobre Cristo. Faz 52 cursos, mas não conhece Jesus pessoalmente. Quer fazer curso de teologia, mas não adora no culto de domingo. Não tem sentido. Não tem sentido. Porque Cristo é o que satisfaz. É Cristo que molda o nosso coração. É Cristo que afeta os nossos desejos. É Cristo que renova a nossa mente. Não é mais informação. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia fala, advirtam uns aos outros, todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Isso acontece porque nos falta andar com outras pessoas. Quem conhece os desejos do seu coração? Porque às vezes a gente anda numa comunhão falsa. Nós andamos rodeados de pessoas, isso até às vezes dentro da nossa própria casa. Temos ali um casamento, mas não sabemos o que o nosso cônjuge deseja, sonha, almeja, está preocupado. Não sabemos os nossos sonhos dos nossos filhos. E aí a gente tem um projeto pré-determinado para os nossos filhos. A gente nunca perguntou se eles estão desfrutando disso. Se eles querem viver isso. Mas filho meu tem que seguir pelas minhas ordens. Aí quando ele ficar jovem e se rebelar contra você, você vai vir chorar aqui na igreja. Seja amigo do teu filho, seja amiga da tua filha, direcione, lidere ele sim, crie limites, mas tem um momento, quando seu filho vira adolescente, que ele precisa de conversa, porque os desejos dele estão começando a aflorar, ele está começando a pensar em coisas, e às vezes você vai ter que falar, não filhão, isso aqui não é para você não, mas isso aqui pode, vamos fazer junto? Aí você ganha o teu filho. Não estou dizendo, pai, que você não tem que ter sonho para os seus filhos, você tem que ter, eu tenho sonhos para o Tito e para a Olívia, mas eu quero, na medida que eles entendem, eu quero falar, filhão, é isso que você quer, filha, é isso que você quer. Vamos caminhar junto, filho. Não é deixar eles decidirem o que eles quiserem, mas é falar, eu estou com você, para que você não seja governado pelos seus desejos. Nossos filhos têm que entender, gente, que nem tudo que eles desejam também é bom. Às vezes ele tem que quebrar a cara, sim. Meu pai deixou eu quebrar a cara umas vezes. Aproveitar que ele não está aqui, eu vou falar isso aí. Ele sabia que aquilo ia ser ruim para mim, ele me deu a advertência, mas ele me deixou com o livre para decidir. Eu fui, errei, voltei catando os cacos, e aí meu pai, eu lembro disso, porque ele não virou para mim e falou assim, viu, te falei. Ele sentou comigo e me perguntou, como é que nós vamos sair disso agora, filho? Eu te avisei, eu te falei, errou? Tudo bem, eu te amo. Mas agora, como é que nós vamos sair disso? Você não vai sair disso sozinho. Entende a diferença, gente?
Às vezes nós abrimos mão da comunhão de andar uns com os outros, porque a gente se acha muito, essa é a verdade. A gente é egoísta, a gente se acha a última bolacha do pacote, a gente acha que realmente a gente vai conseguir com a nossa experiência, e nessa solidão somos escravizados pelos nossos desejos, não confessamos as nossas tentações, e aí depois a gente tem vergonha de confessar o pecado, e aí a gente entra numa bola de vergonha, tristeza e solidão. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço, aqui mesmo na nossa comunidade, que desaparecem do relacionamento por vergonha. Mas não porque alguém as condenou, mas porque entraram, desejaram, não confessaram a tentação, e depois que cometem o pecado, falam ali, eu não pertenço mais. Por quê? Porque os seus olhos estão presos no pecado. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, Deus não fica estacionado olhando para o nosso pecado. A Bíblia diz que na cruz Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele apagou a dívida de pecado que existia sobre nós e de condenação, amém? Ele fez isso, e aí nós temos que fazer o quê? Olhar para Cristo. Mas eu fico olhando ainda para a minha vergonha, eu fico olhando para o meu pecado, e eu não falo para ninguém. Quando a Bíblia fala para nós confessarmos nossos pecados uns aos outros para sermos curados, é uma coisa sobrenatural que acontece. A gente estava até falando no curso, que foi no Conheça Jesus, a gente estava falando sobre isso, não foi no Cresça. A gente está falando, como é que acontece isso? Como é que a gente confessar algo para alguém traz cura? Não devia trazer vergonha? Não devia trazer insegurança? Mas não, porque quando nós confessamos, nós estamos dizendo, eu realmente estou arrependido, e isso não tem mais poder sobre a minha vida. Meus irmãos e irmãs, isso tem a ver com os nossos olhos, tem a ver com o nosso desejo. Portanto, a paz da sua mente e vencer pecados é diretamente influenciado pelo que você permite que os seus olhos contemplem. A oração do salmista no Salmo 119, 37 é: desvia os meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio da tua palavra. O antídoto para não olhar as coisas inúteis é se encher com a palavra. Tem um livro de um pastor chamado Bob Sorg, e ele tem um livro chamado Um Pacto com os Meus Olhos. Ele fala da jornada dele, ao qual o Senhor o desafiou, para que ele não consumisse absolutamente nada que fosse sensual ou qualquer coisa do tipo. Ele conta no livro dele, um livro muito inspirador, uma aula, um desafio, principalmente para nós homens. E nesse livro ele fala uma coisa interessante, ele fala, não adianta só você, dando um exemplo sobre sensualidade, sobre pornografia, ele fala, não adianta só você bloquear o seu celular, colocar um código nele, e você cortar o que te alimenta. Você precisa se encher de algo mais poderoso. Que a gente corta aqui, aí aparece uma outra tentação aqui. Aí você corta aqui, aparece outra aqui, daqui a pouco você está vivendo dentro de uma caverna, porque tudo está te tentando. Sabe qual é o problema? É que não teve uma mudança interna. Porque se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Essa é a mudança a qual nós estamos sendo chamados. Então, meu irmão, minha irmã, olhar para Jesus é a solução. Olha o texto de Hebreus, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, percebe que a gente não está sozinho, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Só consegue fazer isso quando nós estamos junto com alguém. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Se você anda somente com pessoas que não olham para Cristo, não ache estranho os seus desejos não serem de Cristo. Só converso do que me falta, só converso sobre o tigrinho, só converso sobre o dinheiro, só converso sobre o número da Mega Sena, só converso sobre dinheiro, só converso sobre o que falta, só converso, e aí você fala assim, mas parece que eu estou ansioso. Você não está conversando sobre o Senhor.
não está conversando sobre a palavra, não está compartilhando aquilo que Deus falou com você na sua devocional. Por isso que a gente tem a célula, para que você converse num ambiente que fale das coisas do reino de Deus. Ah, mas me sinto desconectado, ah, mas não sei o quê, ah, mas tem muita tentação, não sei o quê. Você não está fazendo parte de uma célula, você não está fazendo parte de um grupo de pessoas, de amigos e amigas, que falam sobre Jesus. Porque tem outra coisa que está entrando pelo nosso ouvido e pelos nossos olhos, que está mudando o nosso desejo. As boas amizades, as más amizades, corrompem os bons costumes. Costume não é somente prática. Corrompe as coisas boas que nós aprendemos. Ah, Gustavo, então vamos criar escola cristã, supermercado cristão, banheiro cristão, tudo cristão, para a gente só andar com cristão, é isso? Não, que maior é aquele que está em vocês, do que aquele que está no mundo. Então a parte disso é, eu vou ser íntimo de Jesus, eu não vou andar sozinho, e que venha o mundo, eu sei quem eu sou. Nós precisamos abençoar este mundo, não ter medo deste mundo, mas para isso nós precisamos ter convicção de quem nós somos, e precisamos ser santos. Quantos querem ser santos? Eu quero ser santo. Santidade não é algo que cai, você não conquista, aqui naquela porta não tem um negocinho que você passa e fala, você não recarregou santo? Não é assim que funciona. Santidade, santos nós somos porque nascemos de novo, porque Jesus Cristo nos tornou santos pela obra da cruz. Santificados nós andamos e nos tornamos porque escolhemos desejá-lo e manter os nossos olhos nele. Colossenses vai dizer isso, agora vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Vocês nasceram de novo. Qual que é a prática? Mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Amém, gente? Mas isso é para quem ressuscitou, é para quem nasceu de novo. Não dá para você pegar uma pessoa que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e falar, fica pensando em Deus. Esse é o nosso negócio, a gente fica com esse negócio do pensamento positivo. Pense em Deus, mentaliza Deus, não vai dar tudo certo, não vai se não tiver Cristo, porque Cristo até quando as coisas dão errado, Ele dá sentido. Por isso nós precisamos manter os nossos olhos fixos na realidade do alto. Então o que nós contemplamos, o que tem a nossa atenção, o que olhamos constantemente, terá o esforço do nosso corpo físico e também ocupará o local central do nosso coração. Aquilo que eu contemplo, eu me transformo. Aquilo que eu contemplo, eu desejo. Por isso não se engane, ler a Bíblia no slide de domingo, no painel de LED, não vai mudar o seu desejo. Não vai mudar o meu desejo. Cantar uma música no louvor de domingo, não vai mudar o nosso padrão de pensamento, por mais que eu queria. Quem não queria isso? Eu queria. Ia ser tão mais simples. Ouvir uma mensagem no YouTube não vai gerar mudança no coração, não. O que transforma é relacionamento íntimo com Jesus. Porque na intimidade Ele chega no nosso coração. Meus irmãos e irmãs, essa é uma igreja que crê muito e incentiva que todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Que todos nós podemos conhecer essa palavra e que não é privilégio aprender a ler a Bíblia. É necessidade para todo aquele que conhece a Jesus. Não existem pessoas que sabem mais, por isso sobem neste púlpito. Todos nós podemos conhecer a Jesus. Todos nós podemos fazer discípulos. Todos nós podemos amar. Todos nós podemos perdoar. Só que isso não tem prática se não houver palavra. Meus irmãos e irmãs, eu sei que é uma cutucada talvez no nosso comodismo. É uma exortação talvez do ponto de vista da nossa prática semanal cristã.
Mas o que nós vamos fazer diante da necessidade do mundo, das pessoas que estão perto de nós e da nossa própria necessidade? Deus quer realizar coisas incríveis através da sua vida e na sua vida. Só que Ele quer fazer isso em resposta à intimidade. Os homens e mulheres que eu mais conheci íntimos do Senhor, eles oram e as pessoas são curadas. Os ambientes mudam quando essas pessoas entram. Elas têm palavras de encorajamento, de alegria. Elas percebem coisa que ninguém mais percebe. Mas tudo isso para mostrar Jesus. Não é para a honra e glória deles. Agora, às vezes a gente quer mais de Deus. Mas o foco está no nosso egoísmo. E nisso o Senhor não nos atende. Então, meu irmão, minha irmã, para nós concluirmos, se você quer mudar o medo constante da morte, por exemplo, o que você precisa fazer? Você precisa lembrar de Hebreus 2, 14 e 15. O Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer. E somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizadas pelo medo da morte. Conheço bastante gente que tem medo da morte. Jesus já venceu a morte. Isso não quer estimular em nós o desejo de morrer, mas tem que tirar em nós o medo. Tem que tirar de nós o medo. Tem gente por ter medo da morte não consegue trabalhar, não consegue se movimentar, vive escravo constante do medo de que alguma coisa vai acontecer, mas você não desliga o Cidade Alerta da TV? É ou não é? Como é que vai mudar o pensamento? Aí o algoritmo entende que você gosta de Cidade Alerta, aí tudo que ele te entrega no Instagram é morte, sequestro. E aí você abre o seu celular, você só... São os nossos olhos. Eu preciso mudar a maneira como eu lido com os meus filhos. Salmo 103, versículo 13. O Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Aí não só mostra o que nós devemos fazer como pais, mas mostra também que aquilo que nós precisamos como pais, nós encontramos em Deus. Eu quero ser um pai melhor. Está investindo em intimidade com Deus? Não, então não vai ser. Se a gente não trata isso claramente, a gente fica negociando. Eu quero mudar os meus desejos pecaminosos, não consigo abandonar essas coisas. Gálatas 5,16, digo porém o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Como é que eu vou viver no Espírito, Gustavo? Que coisa abstrata. Leia a Bíblia. Ande na luz com alguém que caminha e conhece os seus desejos. Outro dia eu estava com o meu celular, vendo lá o Instagram, e aí começou a aparecer um monte de anúncio de inteligência artificial, sensual. Eu falei, que raio que isso aqui está aparecendo no meu Instagram? Eu catei e mostrei para a Maíra, né, amor? Amor, olha isso aqui, ó. Não estou pesquisando nada, pode ver. Ó. E ela viu, certo, amor? Você viu. Nunca apareceu isso para ela. Porque o algoritmo sabe que eu sou homem. A gente não acredita que isso aqui é só coisa boa, não, tá? Não sejam ingênuos. A Maíra viu, eu falei, ó, estou clicando aqui, ó. Não desejo ver mais isso, denunciado. Eu tenho que andar em transparência com a minha esposa. Sabe, quer dizer que você nunca errou? Errei pra caramba. Porque hoje não é o culto dos meus erros, não. Mas se eu escolho andar assim, já é um passo a qual o diabo não vai alcançar vantagem sobre a minha casa. Mas essa é uma decisão minha, eu podia ter falado assim, não, isso aqui é besteira, e passo para o lado e não ter falado nada. São as pequenas decisões que fecham as brechas para que o diabo não alcance vantagem sobre nós. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer mudar alguma atitude, mude o que dá acesso ao seu coração. Contemplar Jesus muda aquilo que nós desejamos. Vamos repetir essa frase juntos? Se eu quero mudar alguma atitude, eu preciso mudar o que eu dou acesso ao meu coração. Só assisto isso, só vejo isso, só ouço isso,
Só vejo o que me falta. Não tiro tempo para ser grato. Vai adoecer o nosso coração. Não tem como, gente. Porque isso foi como Deus nos criou. Ele nos criou para o louvor da sua glória. Você precisa louvar quem você consegue olhar. Se eu e você olhamos para Deus, portanto louvamos. Não é coerente estarmos num culto de domingo e não cantarmos. Porque se o conhecemos, o louvamos. Não é coerente abrirmos as Escrituras e falarmos, nossa, que texto legal, funciona para o Arnaldo, né? E fechar. Não é coerente, porque a Bíblia fala primeiro para mim. A Bíblia tem que transformar primeiro a mim. E às vezes nós dependemos de outras pessoas para dizer aquilo que precisa ser mudado em nós, e nós não dedicamos tempo com aquilo que é lâmpada para os nossos pés. É só isso que lança a luz sobre a nossa vida. Então a gente gosta de frequentar a igreja, nós gostamos do ambiente, mas eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, eu, sendo filho de pastor e vivendo muitos anos na igreja, demorei para encontrar Jesus. Estava no movimento, tinha amigos cristãos, não falava palavrão, nunca usei drogas, mas eu era um mentiroso, eu era um manipulador, e vivi anos viciado em pornografia, vindo na igreja, porque Jesus não tinha mudado os desejos do meu coração, porque Jesus não tinha se tornado Senhor da minha vida, e senhorio envolve mexer em tudo, senhorio envolve tudo. Às vezes a gente está aqui acomodado, 18 anos de cristão, 22 anos de cristão, casei cristão, mas não conhece Jesus. Leva o nosso coração o nosso coração ser imaturo. Por isso, meu irmão, minha irmã, ser disciplinado nos leva à maturidade e também à liberdade. A graça não exclui o esforço intencional, ela capacita. Eu e você precisamos nos esforçar para dizer não aquilo que nos afasta do Senhor. Todas as disciplinas que nós colocamos para nós estarmos perto de Deus são meios da graça, são práticas simples que protegem o nosso coração. Não vou ouvir isso, não vou cantar isso, não vou não sei o que, não vou tomar cuidado com isso, não vou estar nesse ambiente, não vou sair desse grupo, vou tomar cuidado com o que eu falo. São pequenas disciplinas. Quando eu for rico, eu vou fazer isso. Quando eu tiver tempo, eu vou fazer isso. O Senhor falou, não vou dar mais tempo, dinheiro, nada. Por quê? Porque precisa agora. Com a ocupação que você tem, com o pouco que você tem, com o tempo que você tem, precisa ser fiel agora nas disciplinas. Precisa ser fiel agora em bloquear e proteger o coração. Precisa ser fiel agora, não quando tiver mais. Seja o seu mais o que for. Seja o seu mais dinheiro, tempo, liberdade, eu não sei o que é o mais de cada um de nós, mas Deus, Ele não pode dar mais quem não consegue ser fiel naquele pouco, porque se Ele nos der mais, o nosso coração corrompe, nosso coração quebra. Então a vida cristã não se desenvolve com base em eventos extraordinários, gente, mas por meio da fidelidade nos pequenos hábitos espirituais. Ler a Bíblia tem que ser hábito. Eu quero um novo pensamento sobre isso. Vai ler a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre esse problema que você está enfrentando? O que o Senhor tem a dizer sobre essa dúvida que está tirando a paz do seu coração? É o que a Bíblia tem a dizer. Em um momento aqui do meu coração, tome cuidado com conselhos que não são cristãos.
não duvido que você tenha amigos e amigas excelentes, que gostam de você, que amam você, mas que muitas vezes ainda não conhecem a palavra de Deus. E a dificuldade é que quando nós queremos viver no reino de Deus, e estamos sendo direcionados por palavras que não vêm do rei deste reino, nós podemos fazer coisas que nos desviam deste reino. Em prol de liberdade, em prol de não vou tocar nesse assunto que vai me dar problema, na desculpa de que nós temos que respeitar e não sei o que. Nós trabalhamos com jovens há muitos anos, pais estão perdendo seus filhos, se sentem impotentes de poder dizer não para o teu filho. Diga não para o teu filho, por amor a ele, explique o porquê, ande com ele, por favor, por favor. Não deixe o desejo de autoproteção impedir você de proteger quem você ama. Às vezes nós estamos tão preocupados em proteger os nossos sentimentos, e as pessoas que estão ao nosso redor estão indo buraco abaixo. Preciso proteger o que eu sinto, preciso proteger não sei o que, não que vai ofender aquela pessoa. Aprende a conversar. Vão ter conversas difíceis mesmo, bem-vindo à vida. Mas dá para você conversar coisa séria sem ofender ninguém, dá ou não dá? Dá. Dá para você discordar de alguém em amor, mas você quer um coração amável. Mas esse coração não vai vir numa conferência que nós vamos fazer aqui, não vai vir num grande evento que você possa ir. Não que eu não tenho problema com evento, não. Eu tenho problema com gente viciada nessas coisas, que só vai acontecer algo de Deus se ela estiver lá. A coisa mais poderosa que acontece com Deus sempre acontece no nosso quarto secreto. Por isso que Jesus falou que a única recompensa poderosa de Deus é do quarto secreto. Não é do YouTube, não é do influenciador cristão, é do quarto secreto, é com a Bíblia, é no seu tempo de intimidade com o Senhor. Por isso o convite para nós, eu quero deixar isso com você nessa manhã. Faça um pacto com seus olhos. Se você tem muito problema com os olhos, não darei a primeira nem a segunda olhada. Não vou dar, Senhor. Seja isso para algo consumista, seja isso para algo sensual, eu não vou olhar, Senhor. Eu vou fazer um pacto com os meus olhos. Jó fala isso. Farei um pacto com os meus olhos de não cobiçar. A cobiça nasce no coração do homem, mas é fruto dos nossos desejos. Não deixa a brecha aberta, gente. Música, séries, filmes, livros. Agora, você não quer dizer que não pode ouvir música do mundo? Sei lá se pode ou não pode. Minha resposta é sei lá. Que a Bíblia não fala, não ouça a música do mundo. Só que você tem umas músicas com uns funk, uns pancadão, um sertanejo que só fala de gente que trai. E aí você fica ouvindo. E acho que isso não vai pegar nada. Está moldando o seu coração, está moldando meu coração. Tá ou não tá, gente? Só ouve música de traição. Aí o marido não responde o celular, a esposa não responde, o que vai pensar? Eita, nós, está me traindo. Porque aquilo que a gente deixa entrar no nosso coração molda os nossos pensamentos. Então quer dizer que eu não posso assistir nenhum filme então, porque está tudo ruim. É muita coisa ruim mesmo, gente. Mas você tem o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo pode falar, não, isso não é para você. E você fala, ok, Senhor, obrigado. Tum. Mas se eu tenho que negociar com Deus, meu coração está duro. Tá ou não tá, gente? Porque se eu creio que Ele me ama, que Ele está falando isso para o meu bem. Aí, Gustavo, mas como é que eu ouço o Espírito Santo, Gustavo? Eu ouço, isso é tão lindo, sabe, meu irmão, minha irmã? A ouvir a voz de Deus, começa com a palavra. Eu nunca tive uma experiência que eu ouvi a voz de Deus audivelmente. Ainda não, se Ele quiser, um dia eu vou ter, e é um desejo. Mas a maior parte das convicções que eu tive na minha vida de direções vieram do que eu já conhecia aqui.
Porque uma das ações do Espírito Santo é nos lembrar de tudo aquilo que aprendemos de Jesus. Se não aprendemos nada, Ele vai lembrar como? Ele nos lembra daquilo que nós já lemos, daquilo que nós já vivemos, daquilo que nós já cremos. A gente tem que cuidar dos desejos de consumo do nosso coração. Nós temos que fazer escolha por viver uma vida mais simples. Mas isso não é espiritual. É sim. Porque a Bíblia vai dizer que alguns, amando muito o dinheiro, se colocaram em tormentos. Se você é simples, isso não quer dizer fazer voto de pobreza. Isso quer dizer saber viver com aquilo que tem e contenta, e se contentar com isso. É uma prática, entende? Não vou almejar. Gente, é lógico que eu quero um iPhone 17. Eu gosto de tecnologia. Negócio que vai, que gira, que tira foto, aquele zoom que vai pegar quase o nariz do fundo ali, se eu tivesse. Você vê os vídeos, você fala, meu Deus, que coisa incrível. Mas eu falo, espera aí, Senhor. Mas para eu ter isso, o que Isso acontece comigo, com você. Você nunca fez conta para tentar trocar de celular, esse tipo de coisa, carro. Só eu, só. Não ocupa a nossa mente? E não é só um dia não, é ou não é? São vários. Às vezes o Senhor nos abençoa, às vezes com um recurso a mais, uma coisa inesperada, você fala, beleza, mais uma parcelinha aqui. E o Senhor está falando, não, isso aqui era para outra pessoa. Isso aqui é para você poder comprar para o teu esposo, para o teu filho. Mas o nosso coração está tão desejoso que a gente perde até o discernimento do que fazer com as bênçãos que muitas vezes o Senhor nos dá. A gente precisa começar a gastar tempo em gratidão. Por isso, esse é o último texto que eu quero ler com você. O apóstolo Paulo, ele fala isso. Por causa da nova aliança, nós fazemos isso aqui, ó. Nós não somos como Moisés. Moisés, quando ele entrava na presença, na tenda da presença, depois de estar com Deus, a Bíblia fala que o rosto dele brilhava. E quando ele saía da tenda, as pessoas ficavam assustadas com o rosto dele brilhando, porque, gente, não tem quem estar com Deus não refletir alguma coisa, você entende? E aquilo causava um medo no povo. Aí o que ele tinha que fazer? Ele tinha que andar com um véu. Ele não tinha que andar com o véu por causa dele, ele tinha que andar com o véu por causa das pessoas que não entendiam o que era viver na presença de Deus. Elas achavam estranho. Então, para não escandalizar os outros, ele colocou um véu. Aí Paulo fala isso aqui, ó. Não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo quando ele saía da tenda. Mas a mente do povo estava o que, gente? Endurecida. E até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Contudo, você pode repetir comigo isso que aqui está em negrito? Sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Ou seja, toda vez que alguém se volta para o Senhor, essa estranheza da presença de Deus cai. Pois o Senhor é o Espírito, onde o Espírito do Senhor ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Aquilo que nós contemplamos, nós nos transformamos. Não tem mais véu que nos impeça de estar na presença de Deus. Agora, se entramos, vemos e refletimos. Refletir muda os nossos desejos, muda os nossos prazeres, muda. Você pode ficar em pé no seu lugar, meu irmão, minha irmã, para nós orarmos? A banda pode subir aqui. Antes de nós orarmos, eu sinto no meu coração de fazer algo. Se você está com a sua família aí, ou com alguém que você conhece próximo, você podia ficar de frente com ela, ou fazer um trio aí, um circulinho, e você falar pelo que você é grato por ele e por ela. Fica de frente aí, ou um trio aí, e agora você vai falar isso, assim, eu sou grato a Deus por você, por conta disso. Fale olhando nos olhos dela.
Não, ó, você não é grato a Deus pelo dinheiro, pela saúde. O que você é grato a Deus por esta pessoa que está aí, ok? Você é grato a Deus pela pessoa, porque se está perto aí você convive. Você não convive, você aproveita a conhecer alguém aí. Aí você pode falar o que você é grato a Deus, mas se você conhece essa pessoa, quero que você fale porque você é grato a ela. Você olhe nos olhos dela e fale isso.